Muito bem, este é a Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet. Convido você a acessar o nosso site futura.org.br para acompanhar nossa programação aí na íntegra e muitos detalhes de também ações do Futura fora da tela. Bom, o fim de semana está aí, com ele mais tempo livre, opções de passeios e, por que não, uma visita ao shopping center. Bom, até aí nada fora do comum numa sociedade que estimula o consumo e o prazer de fazer compras. O problema começa, ou pode começar, quando esse hábito foge do controle. Muita gente imagina que os comportamentos compulsivos estão associados ao uso de drogas como nicotina, seja álcool, maconha, cocaína, tantas outras drogas, mas a compulsão pode se manifestar de diversas formas nas ações que provocam prazer e para muita gente, passar horas entrando e saindo de lojas carregando sacolas cheias de compras oferece essa sensação. Por aqui não existem levantamentos precisos no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, uma pesquisa da Universidade de Stanford demonstrou que 6% dos consumidores norte-americanos são compulsivos. Estourar o limite do cartão de crédito, do cheque especial e dever mais do que se ganha pode ser um sinal grave, mas como evitar chegar a situações tão graves como essas? No programa de hoje a gente vai tentar desvendar aí quais os limites que separam o consumidor comum ou até o impulsivo de alguém com um transtorno mais sério que deve buscar ajuda. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a psicóloga e gestora de recursos humanos Elaine Leal Botelho. E também conosco, aqui no estúdio, está o Antônio Luiz de Medina Filho. Ele é doutor em Psicologia Social e professor de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E logo mais a gente também vai ouvir o depoimento de uma mulher que foi buscar ajuda no grupo de devedores anônimos. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Então aproveite aí para tirar suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários, opiniões para a gente. Se você está em dúvida se está gastando demais, compartilhe essa história com a gente. Pela internet tem 2 caminhos diretos de comunicação conosco aqui no estúdio. O primeiro deles eu mostro para você agora, é o facebook.com/canal Futura Oficial. Aqui você encontra esse post já com essa foto dessa moça cheia de sacolas aqui. Então você pode curtir, comentar, compartilhar esse post e deixar registrada aqui a sua questão. Também pela internet, aproveite aí o Twitter, o microblog, para mandar sua mensagem, marcando a gente com o perfil que é o @canal Futura. Ou ainda pegue o bom e velho telefone de qualquer parte do Brasil e ligue para a gente no 0 Operadora 21 3523 4098, os números que estão aí na tela para você tomar nota, ligar para a gente desde já. Aproveite enquanto eu dou as boas-vindas aos nossos entrevistados. Tudo bem, Elaine? Olá. Tudo bom, Medina? Bem-vindo à Conexão. É um prazer estar aqui. Bom, falei um pouquinho no começo do programa aqui sobre essa questão da compulsão, né? Quando se fala a pessoa que come demais, ou que fuma demais, ou que faz qualquer coisa demais, né? A compulsão pode se mostrar ou pode aparecer aí de diversas formas, né? Não só em função das compras, né, Elaine? Sim, a compulsão ela pode aparecer através de diversas fontes, né? Existe uma identificação pessoal da pessoa e a sua inclinação vai aparecer através do seu estímulo, aquilo que mais a estimula, mais a captura, mais imprime desejo, vontade de vivência, de experimentação e por aí vai. Então, são múltiplas as possibilidades. Bom, mas uma sociedade como a gente vive, né? Estamos inseridos em uma sociedade do consumo, com muito estímulo ao consumo, muito acesso fácil ao crédito, cada vez mais no Brasil principalmente. Ficar compulsivo por compras talvez seja um pouco mais fácil nesse momento agora, Medina? Realmente é uma das formas mais fáceis da gente canalizar a energia psíquica, né? Porque você simplesmente gastar, comprar coisas é uma maneira de compensar situações de não felicidade que são muitas vezes frequentes para certas pessoas na vida. E temos todo um sistema de crédito que permite o endividamento e aquisição de bens, inclusive bens duráveis, por prestações módicas mensais irrisórias. Então isso facilita muito, estimula muito. Só que o indivíduo endividado, ele acaba se tornando um escravo, ele acaba ficando prisioneiro da própria dívida. Essa é uma questão bastante séria. Porque hoje em dia você pode parcelar, seja a sua compra do mês no supermercado, até uma geladeira nova, até um carro, até o financiamento de 3 décadas aí de um apartamento. Hoje em dia parece que qualquer um pode comprar qualquer coisa, né, Elaine? Sim, sem dúvida. Agora o poder pode, agora deve? Essa é a grande questão, né? É a necessidade de você ter uma razão impregnada que te possibilite refletir,
a respeito da necessidade do teu consumo, da aplicabilidade real do teu consumo. Eu preciso desse item, ele me é necessário, ele me é útil e insubstituível para este momento. Esse tipo de reflexão é puxar pela racionalidade das pessoas. Eu preciso ter um consumo consciente. Essa palavra também gira muito aí no nosso mercado. Consumo consciente. Eu tenho que saber o que eu estou comprando, para que eu estou comprando, se me faz realmente falta. E aí gerir, administrar melhor minha possibilidade de adquirir ou não, assim como o meu recurso para adquirir ou não. Não é só uma questão do querer, não é só uma questão de estar em oferta, então eu vou consumir. Não, eu preciso ter esse controle, né? Sem dúvida alguma, ele se faz essencial. Bom, se você em casa está em dúvida aí se você está comprando demais ou não, tem disponível na internet, no site que eu mostro para você agora, da consultoria Serasa Experian, tem um teste online que você pode fazer, é o serasaconsumidor.com.br, aqui vai encontrar você, quando entrar aqui, vários testes sobre educação financeira e esse aqui é para seguir os 7 passos da compra normal. Aqui se avaliou a real necessidade, é um pouco o que a Elaine dizia aqui, se avaliou as possibilidades financeiras de fazer essa compra, se fez pesquisa de preço, condição de pagamento, se pediu opinião de outras pessoas, se negociou, pinchichou, se deu um tempo a si mesmo para pensar sobre a escolha da compra, se comprou apenas o que estava programado ou mais. Você pode entrar aqui e fazer esse teste com tranquilidade em casa, aproveite o fim de semana para repensar a sua educação financeira. Agora eu quero perguntar para o Medina o seguinte, a gente sabe que, enfim, existe esse comportamento compulsivo de fato, agora por outro lado tem aquela compra do impulso e isso é outra coisa, a gente não pode achar que toda compra de impulso também, né? Muitas vezes aquela compra relacionada ao prazer, ela pode trazer um prazer para aquele momento, agora nem sempre vai se tornar uma patologia. Não, claro que não. A impulsão não é compulsão. Então, realmente, se você tem uma oportunidade de fazer uma boa compra de algo que você necessita a um preço atrativo, né, isso gera um processo impulsivo. Tá? Mas isso não tem nada a ver com patologias. Agora, a questão da compra, do consumo, já está bastante estudado no sentido de que o consumo ele traz situações de vício. O fato de você comprar, você ouvir a maquininha do cartão de crédito passando, isso, Martin Lindstrom, que é um psicólogo norte-americano, ele já constatou em equipamentos de leitura de cérebro, né? Tomografia computadorizada, de que isso traz shot de dopamina. Uma injeção de dopamina no nosso cérebro nos dá um prazer semelhante, tá, ao prazer que a gente tem, por exemplo, quando um viciado aspira cocaína. Uhum. Então, é comprovado, não só o consumo, mas, por exemplo, as redes sociais, como o Facebook, elas também trazem o mesmo shot. Quando você procura e encontra, nossa, minha ex-namorada brigou com o atual namorado, uau, comprei uma coisa legal, uau. Esse uau, ele dá um shot de dopamina que dá uma sensação de prazer. E isso é viciante. Agora, o perigo é esse, né? Viciar nessa sensação, nem sempre por algo que vai trazer um benefício para você. Eu vou chamar agora também para a nossa conversa uma mulher que prefere não ser identificada, mas que passou por problemas provocados pelo hábito de comprar compulsivamente e foi buscar ajuda no grupo Devedores Anônimos. Bem-vindo à Conexão Futura, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Você consegue lembrar, então, do momento em que se deu conta aí de que tinha passado do limite, tinha perdido o controle dos gastos? Olha, eu sempre tive essa questão, né? Só que eu não percebia muito, eu achava que era normal. E eu sou assistente social e trabalhava exatamente com educação financeira, né? E aí, nesse período, eu tive várias crises, né, de compra compulsiva, e aí eu vi que eu estava em contradição com o meu trabalho, porque eu fazia um trabalho de orientação, de reflexão com os meus assistidos, e eu mesma não conseguia seguir aquelas orientações, né? E foi aí que eu conheci o grupo Devedores Anônimos, que é um grupo semelhante ao AA, né? A gente segue os mesmos princípios, né, de 12 passos e 12 tradições do AA.
a gente evita a primeira compra compulsiva ou o primeiro ato de consumo compulsivo. Né? É igual semelhante ao AA. O AA, ele evita o primeiro gole, nós evitamos o primeiro ato compulsivo de compra. O AA, que é o Alcoólicos Anônimos, né, que tem essa metodologia conhecida no mundo inteiro. Agora eu pergunto a você, se relaciona esse comportamento compulsivo a algum fato marcante na sua vida? Olha, em várias situações, como especialista disse aí, né? Em várias situações. É igual a AA fala, eu bebo porque estou feliz, eu bebo porque estou triste, eu como porque estou feliz, eu como porque estou triste. Eu constatei que eu tenho dificuldade em lidar com as minhas emoções. Então, o grupo nos ajuda a perceber isso, né? A perceber o que tem por trás dessa compra compulsiva, né? O que eu estou querendo aplacar, quais são os sentimentos. E o grupo, como o nome já diz, é de ajuda mútua, né? É a terapia dos espelhos. Nesse trabalho, a gente entende que a gente não está sozinho, né? Todas as pessoas têm as mesmas dificuldades, né? Que isso não é uma questão de desonestidade, né? É uma doença. E no grupo a gente consegue ter isso bem claro, né? A gente pratica, por exemplo, os 3 P's que a gente brinca, né? Eu posso, eu preciso, é prioridade, né? E a gente tem uma rede de apoio. Nós temos a figura do padrinho ou da madrinha. No momento que você percebe que está vindo a compulsão, você telefona para algum companheiro ou padrinho ou a madrinha. Essa rede de apoio e sustentação é fundamental para que você também consiga ter uma referência no momento de fraqueza maior. Eu volto a falar com você daqui a pouquinho. Eu quero ouvir a Elaine em relação a essa questão do que provoca, o que desencadeia um comportamento compulsivo, como no caso dela, que trabalhava, na verdade, com educação financeira e acabou sendo esse o problema que ela encontrou. Eu acho que ela foi expressiva e muito clara no que normalmente, não como regra geral, mas no que normalmente desencadeia a compra compulsiva, que é a possibilidade de você aplacar alguma não resolução emocional, alguma falta, alguma perda, alguma dor efetiva, e aí você compensa aquela lacuna que essa dor deixou através de coisas, através de ter, através de comprar. E a gente percebe que, enfim, esse aplacar, ele é tão reduzido no seu tempo, ele tem um efeito tão reduzido. Você falou, né, Medina, da dopamina, mas ela vem como um jato e ela se desfaz, ela se dilui muito rapidamente, por isso ela gera uma nova necessidade, O olhar para as questões emocionais, para as perdas, para as dores, para os traumas, para essas lacunas não é fácil. E não são todas as pessoas que conseguem fazer isso, né? Não são todas. E aí, óbvio, quem não consegue vai conviver com essa dor de que maneira? Onde eu encontro uma fonte que me ajuda a lidar com isso, nem que seja na convivência, porque não é na solução. É simplesmente na convivência. Então, normalmente a gente enxerga que existem dores emocionais como desencadeadores de processos compulsivos, seja nas compras ou em outras tantas possibilidades. Muito bem, você de casa pode e deve participar do nosso bate-papo, mandando mensagens para a gente pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo nosso telefone, os contatos estão aí na tela para você. A gente já tem a participação aqui da Cecília Sena pela rede social. Obrigado, Cecília, pelo seu recado, por acompanhar aqui o Conexão Futura. E ela pergunta como ensinar o filho de 7 anos a ter controle com os gastos. Ela diz que nessa idade a mesada seria uma solução didática, ela pergunta. Agora, eu aproveito aqui a partir da pergunta dela de relação de começar a mesada aos 7 anos de idade, se trabalhar essas questões do posso ter, não posso ter, da frustração, tem que vir junto com essa habilidade de saber administrar uma mesada, Medina. Eu acredito que na medida que você dá dinheiro aos seus filhos, você precisa orientar como esse dinheiro deveria ser prioritariamente gasto. E a liberdade dele gastar em outras coisas implica em que talvez ele tenha que não receber mais dinheiro naquele mês ou menos dinheiro no mês que vem. Há formas de você ir mostrando, indicando caminhos mais racionais, mais inteligentes, para que a criança vá, ao longo do tempo, adquirindo esse domínio sobre as suas melhores decisões.
de vida e de consumo. Muito bem, tem mais perguntas aqui. A Letícia, Twitter, na verdade, ela conta pra gente pelo Twitter que ela tem uma compra em excesso em livros, que ela compra muito livro, que na verdade, mesmo que ela já tenha lido, ela precisa comprar para ter o livro. Na verdade, aqui eu acho que ela faz uma coleção, na verdade, uma colecionadora, né? Já leu o livro, mesmo assim ela compra também. Agora, o Ivan Vieira, lá de Santa Catarina, obrigado, Ivan, pela participação. Ele gostaria de saber até que ponto pode ser usada a metodologia para ficar afastado das compras. Só se afastar um pouco das compras pode ser uma tática aí para tentar moderar esse consumo? Assim, o Freud tem um artigo seminal que é sobre narcisismo, onde ele mostra que existe um narcisismo primário, que é do bebê, e existe um narcisismo secundário. O narcisismo secundário, ele acontece quando o indivíduo, ao amar e ser amado, ele dá amor e espera amor em reciprocidade. Se esse amor em reciprocidade não vem, tá? Há uma questão de frustração e uma diminuição de autoestima. Então, Freud diz que, nesse momento, há um processo de narcisismo secundário. A sua energia psíquica, em vez de ir para o objeto do seu amor, vai para outros objetos. E os objetos de consumo são a forma mais simples de você compensar a falta de amor. Ou seja, já que ele ou ela não me amam, eu me amo, eu me dou esses presentes, eu me dou um carro novo, eu me dou o 100º par de sapato. Muito bem, eu quero voltar... Diga lá, Elaine. Mas eu acho importante a gente voltar a essa temática da criança, sim. Né, na educação, para administrar os seus recursos. Uma criança de 7 anos, ela realmente precisa de uma mesada. Qual a finalidade disso? A finalidade é educar a consumir conscientemente? Então, ok, vamos usar esse recurso. Você passa a partir de então a receber a mesada para administrar. A sua vida gira em torno de quê? É escola? É um parquinho? O que você vai consumir? Precisa consumir? Participe disso. Não pense que simplesmente dar uma mesada e inserir o seu filho numa relação econômica, porque não é. Ele precisa ser ensinado a essa relação, orientado a essa relação. E o que nos preocupa, né, muito em consultório hoje, é a gente ver que muito cedo as pessoas são estimuladas ao consumo, são estimuladas a ter, e aí se inserem numa sociedade onde o que elas têm as define. O que elas têm faz elas pertencerem a grupos, serem aceitas, serem admiradas, aí entra, né, nesse reconhecimento social, nessa valorização social que é tão importante para o humano. E aí ela faz uma leitura equivocada. É o que eu tenho que me define. E a gente precisa se preocupar com isso. Não é o que eu tenho, é o que eu sou. E a gente vê isso não só entre crianças e adolescentes, não, mesmo entre adultos, né, hoje em dia, né? A tribo de quem tem esse ou aquele celular, esse ou aquele carro, usa essa ou aquela marca de roupa, viaja para esse ou aquele lugar, na verdade, e as pessoas vão se identificando por tribos de consumo. E se ele aprende isso na infância, é lógico que ele vai levar isso para a maturidade, para a adultez e para a velhice também. Essa é a relação, por isso que isso é importante ser atentado o quanto antes. Se numa adultez já, vamos repensar aquilo que a gente usou para se intitular, para se definir socialmente. Porque é só repetir esse comportamento e não criticar ou perguntar de fato, preciso disso? É isso mesmo que eu quero para a minha vida? A gente já está quase encaminhando para o finzinho do programa. Eu quero voltar a chamar a nossa assistente social que conversa com a gente por telefone, ela que já passou por um problema grave em relação ao excesso de compras. E eu sei que há 10 anos foi buscar ajuda, então eu queria saber de você, nesse momento, de lá para cá, nessa última década, o que já mudou, como é que você conseguiu reconstruir a sua relação com o consumo? Olha, o primeiro ponto, identificando a doença, tendo me inserido nesses grupos, né, no grupo de bebedores anônimos, eu não deixo de assistir reuniões, né? Há 10 anos eu estou lá e toda semana eu volto, porque eu preciso me lembrar de que eu tenho esse problema, né? Eu sou uma pessoa compulsiva e direciono essa compulsão para as compras, né? Como os especialistas falaram, o estímulo ao consumo está aí. Sou uma pessoa que tem esse vamos dizer, desequilíbrio, isso aí é terrível, né? A gente evita realmente a primeira compra e para que a gente consiga isso, a gente precisa estar irmanado, né? O grupo dá um apoio, assim, maravilhoso, né? Você falou que eu prefiro não me identificar. Eu não posso me identificar por conta do anonimato. Para a gente, o anonimato é o nosso alicerce espiritual, né?
se a gente não preserva o anonimato, as pessoas não teriam confiança de permanecer no grupo, né? Porque a gente trabalha também o que está por trás das compras, quais são as emoções, quais são os sentimentos. Então, isso que eu tenho feito, né? Trabalhado no grupo, essas emoções, o que está por trás da compra, né? Atualmente, eu acabei de me separar e já me veio à cabeça, né? Trocar a cortina da sala, se eu trocar a cortina, eu tenho que forrar o sofá, eu tenho que trocar os móveis todos. Se eu não estiver atenta, se eu não tiver essa ajuda, eu começo tudo de novo, né? E há 10 anos eu não tenho mais empréstimos no contra-cheque, eu sou funcionária pública, tenho o meu contra-cheque todo comprometido, né? Eu perdi um apartamento no Leblon há 20 anos atrás para pagar dívidas, né? E a gente vive só por hoje, né? Igual qualquer outro grupo de... Com certeza. Para dependentes químicos, né? Um dia após o outro que você consegue, de fato, ter essa solidez um pouco mais constante, mas agradeço muito a participação, você ter se disposto a conversar com a gente, compartilhar sua história aqui no Conexão Futura, e sorte aí e força daqui para frente. Eu que agradeço, agradece, tá bom? Muito bom. Deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa que ficou interessado no trabalho do Devedores Anônimos, mostrar o site aqui do Grupo do Rio de Janeiro, você acessa devedoresanônimos-rio.org, mas tem esse grupo também em várias outras cidades do Brasil, você pode buscar na internet, encontrar o grupo mais próximo de você, caso seja aí o caso que você identifique que precise de ajuda. É um grupo que merece ser divulgado. A gente já está aqui quase chegando no finzinho do programa, eu quero aproveitar aqui uma questão que a gente falou ao longo do programa, da questão dos padrões de consumo, e foi um pouco também o que ela compartilhou com a gente. A Raquel, pelo Twitter, ela fala muito que é comum comprar sem precisar, com o pensamento do eu mereço. Aí eu queria ouvir um pouco do Medina e da Elaine em relação a isso, que a gente tem muito essa sensação quando assiste televisão, por exemplo, um comercial, ou mesmo nas conversas entre as pessoas, né? Tô com uma frustração disso, mas eu mereço me dar um presente. Vou ligar isso Diga lá, Medina, qual é o risco desse tipo de pensamento? A questão do raciocínio, a questão do narcisismo secundário, né? Então, se eu não tenho o amor, as relações amorosas como eu gostaria que elas fossem, né? É muito fácil eu deslocar isso para o consumo, dizer, olha, eu não estou sendo amado, então eu mereço ser amado, mas eu me amo, tá? Esse é o processo de narcisismo secundário. Agora, é muito importante também que as pessoas desenvolvam uma leitura crítica da mídia, principalmente da publicidade, no sentido de que há uma produção de subjetividade do sujeito contemporâneo através da publicidade, na medida em que ela associa bens e serviços e marcas a determinados estados de felicidade, estados de ser, que são elevados, né? Então, essa associação no inconsciente das pessoas, né, ela é extremamente forte e ela processa, ela age sem o nosso controle. Então, se nós não tivermos uma leitura crítica da publicidade do merchandising, a gente é facilmente vítima disso. Não quer dizer que a gente vai deixar de comprar nem de consumir, mas vai passar a comprar e consumir aquilo que realmente é necessário. Na verdade, você precisa comprar, né, as coisas para o dia a dia, agora é o uso dessa ferramenta do consumo que precisa ser melhor avaliado. A gente tem mais um minutinho antes de encerrar, eu quero ler aqui a participação da Carla Torres pelo Facebook, que eu achei bem interessante. A Carla, obrigado, Carla, pelo recado aqui, pela companhia no Conexão. Ela disse que a cura para ela foi passar a ganhar menos, que isso foi num primeiro momento uma crise de abstinência, com o tempo ela viu que era mais feliz do que antes, porque não tinha dinheiro para pagar mesmo, então resolveu não se endividar. E ela disse que olha que esse tipo de testemunho ela achava que era clichê, mas ela viveu na pele da situação, conseguiu mudar os hábitos de consumo a partir do momento que tinha menos dinheiro. Então, de repente, o exemplo da Carla pode servir aí para mais gente. Só para a gente encerrar, Elaine, como é que a gente consegue, uma pessoa que está passando por um problema como esse também, tentar rever um pouco os seus conceitos na hora de achar que agora eu acho que eu preciso de ajuda ou não? Qual o momento crítico aí que você indicaria para a gente concluir? Eu acho muito importante nós todos, como seres humanos, percebermos que nós somos dotados de emoção e razão.
Então, use a sua capacidade de racionalizar, de pensar, de refletir, de ser, como meu colega disse, crítico a respeito das suas atitudes, das suas necessidades. Esse conceito do eu mereço o quê? Eu mereço para quê? É justo, eu trabalhei o ano inteiro, mereço férias, mas eu mereço consumir ao ponto de me endividar e gerar um prejuízo nas minhas relações sociais, prejuízo financeiro, enfim, na verdade o meu eu mereço pode me gerar prejuízos. Então use a razão, reflita sobre as suas práticas. Eu acho que esse é o caminho. Essa reflexão então para o fim de semana. Infelizmente o nosso tempo aqui acabou, então Medina e Elaine, muito obrigado, foi um prazer recebê-los aqui no estúdio do Conexão Futura. Nós agradecemos, muito obrigado. Muito bom, você de casa, então obrigado pela companhia de sempre. Eu espero você aqui de segunda a sexta ao vivo às 2h30 da tarde, nas representações 00:30 e 7h30 da manhã, ou a qualquer hora do dia e da noite no site do Futura. Um abraço para você e até o próximo Conexão.